5. Starting with 3S Class. Capítulo 21. Fala Clã Noob na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de novelfull.net. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Noob sublinhado no sublinhado autor, Endless Fantasy Editor, Endless Fantasy. Vincent olhou para a língua escarlate e começou a suar frio. Se ele tivesse sido um pouco mais lento ou mesmo hesitado um pouco, ele teria sido atravessado diretamente. A língua escarlate se retraiu e tudo ficou em silêncio novamente. Vincent não acreditava que o monstro que o emboscara desistiria tão facilmente. Era óbvio que ele estava se preparando para seu próximo ataque. Ele se lembrou do guia do monstro e o filtrou em sua cabeça. Seus olhos se arregalaram de repente. Lagarto subterrâneo. Este é um problema sério. Vincent engoliu em seco. O Underground Lizard era um monstro de nível iniciante. No entanto, sua força de combate real poderia ser comparada a um monstro intermediário. Embora sua defesa fosse baixa e sua velocidade lenta, ele possuía a habilidade de se mover no subsolo, o que lhe permitia aparecer e desaparecer misteriosamente. Era difícil proteger os lagartos subterrâneos durante o dia, pois eles viajavam mais longe que podiam. No entanto, era noite. Era ainda mais impossível ficar de olho nos lagartos naquele momento. Além do vento soprando nas folhas, não havia nenhum outro som. Vincent estava totalmente focado e constantemente prestava atenção ao ambiente. Lado esquerdo. Vincent sentiu o perigo novamente e de repente avançou. Como poderia ser o lado esquerdo? Vincent ficou intrigado. Os Underground Lizards sempre lançaram ataques do subterrâneo. Esta era uma lei imutável. Que tipo de truque foi esse para atacar pela esquerda? Dong. Vincent sentiu uma rajada de vento passando pela área onde ele estava antes. De repente, uma grande árvore à direita caiu no chão. Ele viu 3 pessoas abraçando a grande árvore enquanto ela caía. O que? Os olhos de Vincent se arregalaram. Uma rajada de vento conseguiu quebrar a grande árvore que as 3 pessoas estavam abraçadas. Mesmo que isso matasse Vincent, ele não acreditaria que ele morreu. Era óbvio que se tratava de outro monstro. Era o mesmo tipo de monstro que podia ficar invisível à noite. Rinoceronte que muda de cor. Vincent realmente queria ir embora dessa vez. Ele queria retornar para Bictol no mais rápido possível. Coloro Changing Rhinoceros era um monstro intermediário. Ele tinha uma alta defesa, alta velocidade e forte poder de ataque. Ele tinha capacidade de mudar a cor do seu corpo e se misturar ao ambiente ao redor. Lagarto subterrâneo e rinoceronte que muda de cor. Que tipo de combinação foi essa? Ele nunca tinha ouvido falar de 2 monstros completamente diferentes cooperando um com o outro. Isso realmente subverteu a visão de mundo de Vincent. Vincent não entraria em pânico se enfrentasse um desses monstros sozinho. Isso porque, mesmo que fosse um monstro de nível intermediário, como o rinoceronte que muda de cor, eles eram todos iguais. Dada sua estrutura corporal, características de combate e seu poder Elfir, Vincent estava muito confiante de que nenhum monstro seria capaz de chegar perto dele. No entanto, ele estava enfrentando 2 monstros ao mesmo tempo e não sabia o que fazer. Os 2 monstros emboscados estavam olhando para ele como tigres. Vincent estava irritado. Quando Vincent pousou, ele nem teve tempo de se levantar, pois sentiu o perigo vindo de baixo. Porra! Vincent xingou com raiva e lançou Elfir diretamente para se proteger. Arg! Um grito veio de baixo. Embora tenha liberado Elfir, Vincent controlou seu poder. Portanto, ele não queimou diretamente o lagarto subterrâneo até as cinzas. Lagartos subterrâneos eram muito preciosos. Embora muitos tenham sido mortos pelos fortes, seus corpos nunca foram encontrados. Os fortes se recusaram a procurá-los. Para eles, moedas psiônicas eram apenas um número. Um único cristal pode ser vendido por centenas de milhares de moedas psiônicas, independentemente do seu nível. No entanto, Vincent ainda planejava colocar as mãos nele. Afinal, ele estava com pouco dinheiro. Vincent se levantou e ordenou que o fogo do inferno se espalhasse em todas as direções. Embora o rinoceronte que muda de cor fosse um monstro intermediário, ele dependia puramente de seu corpo para lutar. Depois de ver um monstro como Vincent, sua única opção era fugir.
O rinoceronte que muda de cor ainda queria encontrar uma oportunidade para atacar Vincent sorrateiramente. No entanto, ele ficou horrorizado ao descobrir que seu corpo estava, na verdade, emitindo chamas, e era o tipo de chama que o fazia tremer de medo. Ele se virou e quis escapar. Entretanto, sua velocidade era muito lenta para Elfire. Sua cauda foi incendiada por um pequeno fio de fogo do inferno e, com um estrondo, ela foi coberta inteiramente por fogo do inferno. Sob o controle deliberado de Vincent, o rinoceronte que muda de cor não queimou em cinzas. No entanto, foi cozido completamente, e a fragrância de sua carne exalou. Vincent usou Elfire para olhar dentro do buraco feito pela língua do Underground Lizard. Ele então encontrou o Underground Lizard rolando por aí. Sua língua inteira desapareceu após ser queimada pelo fogo do inferno. Vincent usou Elfire para derreter o chão. Ele derreteu até ficar diretamente acima do Underground Lizard. Ele então transformou Elfire em uma rede para capturar o lagarto. Depois que ele capturou o lagarto, ele cortou sua cabeça. Nesse ponto, Vincent havia derrotado ambos os monstros. Ding! Parabéns ao anfitrião por matar com sucesso um monstro de nível iniciante, o Underground Lizard. Uma pílula de melhoria obtida. Você deseja consumi-lo? Consuma-o. Ding! Você consumiu com sucesso a pílula de atualização. O limite de poder psionico aumentou em 5 pontos. Ding! Parabéns ao anfitrião por matar com sucesso um monstro intermediário, rinoceronte que muda de cor. Uma pedra de fortalecimento marcial espiritual de classe F obtida. Vicente caiu no chão devido ao consumo excessivo de sua energia espiritual. Pedra de fortalecimento marcial espiritual? O que é isso? Enquanto tomava alguns remédios, ele verificou os atributos da pedra de fortalecimento marcial espiritual. A pedra de fortalecimento marcial espiritual de classe F pode fortalecer armas espirituais e aumentar seus atributos ofensivos. Também havia uma chance de aumentar o nível das armas espirituais. Nota especial: 3 pedras de fortalecimento marcial espiritual de classe F podem ser combinadas em uma pedra de fortalecimento marcial espiritual de classe E. Arma melhorada. Após ler a introdução, Vincent olhou para o Black Battle Saber em sua mão. Após pensar um pouco, ele escolheu aprimorá-lo. Este sabre foi sua primeira arma. Ele enfrentou a vida e a morte com ele, e sofreu um ferimento aberto quando ele estava lutando contra o rato vampiro. Portanto, era vital torná-lo mais forte. Além disso, ele não sabia quando receberia as outras 2 pedras de fortalecimento espiritual marcial. Use pedras espirituais de fortalecimento marcial no sabre de batalha preto classe D. Ding! Fortalecimento em andamento, por favor, espere um momento. Ding! Fortalecimento concluído. O sabre de batalha preto classe D foi atualizado para sabre de batalha preto classe C. Ding! Velocidade de ataque aumentada em 10%. Poder de ataque aumentado em 10%. Vincent olhou para o Black Battle Saber em suas mãos. Não houve mudanças em sua aparência. A parte quebrada foi restaurada ao seu estado original, e Vincent sentiu como se tivesse praticado com ela por algum motivo desconhecido. Ele o balançou algumas vezes, e ele era muito leve. No entanto, Vincent sabia que não era porque o sabre tinha ficado mais leve. Em vez disso, foi porque o sistema o notificou de que havia aumentado sua velocidade de ataque. Ele usou a mão esquerda para sentir a lâmina e riu muito. Velho amigo, vamos descansar um pouco e continuar. O poder em seu corpo havia se recuperado um pouco. Ele não se sentia mais fraco. Ele então se levantou e guardou o corpo do lagarto subterrâneo. Mais tarde, ele caminhou até o cadáver do rinoceronte que muda de cor que havia sido cozido pelo fogo do inferno. Ele desenterrou os cristais e comeu um pedaço da carne da coxa. A carne do rinoceronte descolorido era muito firme, mas a textura não era boa. Vincent comeu metade da perna só para encher o estômago. Depois de sentir que todos os seus aspectos atingiram o nível máximo, ele continuou a matar monstros. Ao mesmo tempo, as 2 irmãs, que estavam a centenas de metros de distância, foram atacadas por monstros iniciantes conhecidos como lobos fantasmas. Lobos fantasmas eram monstros iniciantes. Eles aparecem em grupos de pelo menos dezenas e no máximo centenas. Eles eram rápidos, tinham dentes afiados e seus uivos produziam ondas sonoras.
O rei lobo era um lobo cinza que havia perdido o olho esquerdo. Era um monstro de nível intermediário. Infelizmente, Angelina e sua irmã estavam cercadas por mais de 300 lobos fantasmas. Starting with 3S Class. Capítulo 22. Crise. As irmãs Angelina Avril estavam na frente, brandindo seus dois facões vigorosamente. Ela mataria 2 ou 3 Ghost Wolves de uma vez. Angelina ficou atrás para se defender, usando sua arma psiônica para matar qualquer coisa que escapasse. Embora tal cooperação pudesse garantir a segurança das duas irmãs, elas se sentiram desesperadas. Não havia nada que pudessem fazer. Havia mais de 300 lobos fantasmas cercando-os e todos cooperaram muito bem. Houve ataques frontais, ataques furtivos e ataques sônicos. As duas irmãs estavam brigando há mais de uma hora desde que encontraram os lobos fantasmas. Da pastagem à caverna, a energia espiritual em seus corpos havia se esgotado há muito tempo. Eles tiveram que tomar remédios e forte energia espiritual para apoio. Angelina, eu vou lutar para sair depois. Você vai primeiro. Avril disse para Angelina sem virar a cabeça. Se você quer ir, vamos juntos. O tom de Angelina era firme. Embora ela sempre tentasse evitar a irmã, na verdade, as duas irmãs eram muito próximas. Ela não conseguia deixar a irmã sozinha. Escute-me. Agora não é hora de ser impulsivo. Avril rugiu. Não estou sendo impulsivo. Angelina se defendeu e olhou feio. Tenha cuidado. Ela atirou no lobo fantasma que atacou Avril. Embora ela tenha conseguido matar o lobo fantasma, as garras do lobo fantasma feriram Avril. As garras estavam originalmente apontadas para o pescoço dela, mas arranharam suas roupas. As roupas de Avril foram rasgadas. Seus dois seios grandes estavam expostos e chamavam muito a atenção. Felizmente, não havia mais ninguém por perto, exceto as duas irmãs. Porra! Avril xingou em seu coração. Ela se forçou a se concentrar e ativou seu superpoder uma última vez. Fúria. Com o aumento de seu superpoder, Avril parecia muito feroz. Os dois facões que ela brandia deixavam imagens residuais. O uivo do lobo fantasma não afetou apenas as duas irmãs. Também afetou o julgamento delas. Na verdade, Avril cometeu alguns erros de julgamento antes e o lobo fantasma viu isso como uma oportunidade. Se Angelina não tivesse atacado a tempo, ela teria morrido. Quanto ao superpoder de Angelina, ele era realmente especial. Entretanto, quando ela enfrentou o lobo fantasma, não houve diferença se ela usou seu superpoder ou não. Seu superpoder era um tipo especial de absorção classe S e ele poderia absorver o superpoder ou habilidade psiônica do alvo e liberá-lo. O lobo fantasma era rápido e tinha dentes afiados. Seu grito produzia um ataque de onda sonora. Como ela poderia absorver isso? Sua única opção para escapar era correr rápido. Portanto, não tinha sentido. Mesmo que ela tivesse dentes e língua afiados, ela seria capaz de morder mais de 300 lobos fantasmas. Quanto ao ataque de ondas sonoras, não foi brincadeira. Mesmo que ela fosse soprano, como ela poderia ser melhor que 300 lobos? Em outras palavras, Angelina não poderia mudar a situação atual mesmo se liberasse seu superpoder. Um minuto depois, a fúria de Avril desapareceu. Uma onda de fadiga tomou conta dela, fazendo-a sentir-se tonta. Embora ela ainda conseguisse se segurar e empunhar dois facões, sua velocidade diminuiu drasticamente. Um buraco apareceu na defesa frontal, e os lobos fantasmas invadiram como uma maré instantaneamente. Angelina disparou balas de sua arma psiônica e formou uma rede de fogo. No entanto, para os lobos fantasmas, isso não era nada. Acabou. As duas irmãs compartilhavam o mesmo pensamento. Quando os dois estavam prestes a desistir e pensaram que iria morrer, os lobos fantasmas de repente explodiram atrás deles. As chamas negras incendiaram as plantas ao redor, formando um mar de fogo, atacando os lobos fantasmas. Do lado de Vincent, ele viu o leste ficar branco. A batalha da noite o deixou mentalmente exausto. Ele também não tinha muitos remédios sobrando. Então ele partiu para Bicton. No caminho de volta para Bicton, ele de repente descobriu que havia uma batalha intensa acontecendo não muito longe. Com base no ataque, ele conseguiu determinar que havia monstros atacando humanos e os cercando. Ele partiu para resgatar as pessoas. Enquanto ele estava na encosta, ele viu mais de 300 lobos fantasmas. Sua cabeça ficou dormente. Ele sabia que se agisse precipitadamente,
Estaria se entregando como alimento para os lobos fantasmas. Depois de pensar por muito tempo, ele finalmente teve uma ideia. Queime a montanha. Isso mesmo, queime a montanha. Havia muitos tipos de plantas na montanha. Mesmo que um fogo comum fosse aceso, a montanha seria queimada até que não existisse mais, muito menos os lobos fantasmas. Entretanto, não era um fogo comum, eram as chamas do fogo do inferno. Vincent lançou dezenas de pequenas chamas pretas. Quando pousaram nas plantas, elas se transformaram em chamas e incendiaram tudo ao redor delas. Sob o controle deliberado de Vincent, as chamas queimaram os lobos fantasmas de todas as direções, formando um círculo ao redor deles. Os lobos fantasmas estavam cercados pelas chamas do fogo do inferno. Quando o rei lobo percebeu o que tinha acontecido, já era tarde demais. Ele sabia que não poderia atacar sozinho, então convocou os lobos fantasmas para abrir caminho para ele. Ao mesmo tempo, as irmãs estavam prestes a desistir e esperavam pela morte. Fogo do inferno. É Vincent. Angelina olhou para as chamas negras com o rosto cheio de excitação. Avril ficou profundamente abalada. Por onde o fogo do inferno passava, o chão ficava carbonizado e não restava nada. No segundo anterior, ainda era exuberante e luxuriante. No segundo seguinte, estava carbonizado e preto. Isso fez Avril estremecer. Vincent segurou seu sabre na mão direita e saiu das chamas. O lobo fantasma gritou de medo atrás dele. Seu rosto estava frio e suas pupilas em forma de chama emitiam uma pressão extremamente forte. Ele era como um deus demônio. Avril mostrou uma expressão confusa. Ela nunca pensou que um dia, ela realmente seria salva por Vincent. O lobo fantasma foi um desastre para as duas irmãs. No entanto, foi moleza para Vincent. Elfire nem precisou ser controlado. O Ghost Wolf foi morto instantaneamente. Pouco depois, o fogo do inferno se extinguiu, e todos os lobos fantasmas morreram queimados, incluindo o Rei Lobo. A notificação do sistema continuou soando em sua mente. Havia mais de 300 pílulas de atualização para ele. Elas eram o suficiente para ele avançar para um usuário de superpoder intermediário. Como ele também matou o Rei Lobo, o sistema lhe deu uma habilidade de combate de classe conhecida como Jump Slash. O poder no corpo de Vincent estava exausto mais uma vez, fazendo-o se sentir vazio. Ele tomou o último comprimido de recuperação e caminhou em direção às irmãs. Quando ele estava prestes a falar com as duas irmãs, ele ficou atordoado. As roupas de Avril foram rasgadas pelo lobo fantasma. Seus seios estavam empinados, parecendo muito espetaculares. Bastardo! O que você está olhando? Embora Avril fosse fria e elegante, ela ainda pretendia agradecer a Vincent. Afinal, foi Vincent quem salvou suas vidas. No entanto, antes que ela pudesse dizer qualquer coisa, ela viu Vincent olhando para seus seios. As palavras de gratidão foram imediatamente suprimidas pela vergonha e pela raiva. Ela rugiu e cobriu os seios com as duas mãos rapidamente. Entretanto, seus seios eram muito grandes e suas duas mãos não conseguiam cobri-los. Pelo contrário, elas estavam semi-expostas, o que as tornava ainda mais atraentes. Soco. Vincent cuspiu duas hemorragias nasais. Ele os enxugou e deu um sorriso brincalhão para Avril. Os picos estão empilhados juntos, branco e vermelho. Depois de vê-la com cara de derrota, Vincent ficou muito feliz. Vicente. Angelina sabia que os dois não estavam se dando bem, então ela balançou a cabeça desamparadamente. Ao mesmo tempo, ela se sentia um pouco desconfortável. Quanto ao motivo pelo qual ela se sentia desconfortável, nem ela mesma conseguia explicar direito. Ela tirou uma peça de roupa do colar de armazenamento e colocou sobre o corpo de Avril. Ela deu um passo para o lado para bloquear a linha de visão de Vincent. Vincent desviou o olhar e olhou para Angelina. Como você está? Você está bem? Como amigo, era normal ficar preocupado. Starting with 3S Class. Capítulo 23. Continuação. Angelina balançou a cabeça. Está tudo bem. Acabei de ficar sem energia psionica. Só preciso me recuperar um pouco. É uma coisa boa que você esteja aqui. Senão, não teríamos conseguido nos ver novamente. Angelina deu um tapinha no peito com medo persistente, enquanto Vincent contemplava com olhos arregalados. As duas irmãs. Uma era fria e elegante e a outra era apaixonada e fogosa. Embora ambos parecessem exatamente iguais,
Cada um tinha suas próprias características únicas. Se as duas irmãs fossem mantidas no quarto, não seria. Enquanto Vincent pensava nisso, o sangue jorrou de seu nariz novamente. Ele balançou a cabeça e tentou apagar as imagens inapropriadas em sua mente. Ele tossiu levemente para cobrir o constrangimento em seu coração. Ao mesmo tempo, Avril trocou de roupa. Ela olhou para Vincent com perplexidade, seu lindo rosto ainda vermelho. Embora ela estivesse envergonhada e brava depois de ser vista nua por Vincent, ela estava mais curiosa sobre a força de Vincent. Anteriormente, quando ela lutou com Vincent, ele era apenas um pouco mais forte que ela. Parecia que Vincent havia se contido antes. De repente, ela percebeu que algo estava errado e seus olhos se arregalaram. Você é um iniciante. Avril parecia ter visto um fantasma. Ela perguntou por aí e descobriu que Vincent era órfão. Fazia apenas meio mês que ele tinha acordado. No entanto, ele já havia avançado para uma pessoa superpoderosa de nível iniciante. Seu talento e velocidade de treinamento eram simplesmente desumanos. Avril consumia todos os tipos de comida psionica desde que era jovem. Ela até usou o melhor equipamento de treinamento e também foi ensinada por um professor especial. Ela só se tornou uma pessoa superpoderosa de nível iniciante pouco tempo depois de despertar. Mas e Vincent? Embora ele fosse alguns dias mais lento que ela, ele não teve equipamento, comida e orientação tão excelentes quando era jovem. Vincent olhou para Avril e revirou os olhos. Eu te salvei, e você está me dizendo isso? Os lindos olhos de Avril brilharam, mas ela não disse a palavra obrigada. Angelina segurou a testa, impotente. Obrigado, Vincent, por nos salvar, irmãs. Vincent sorriu para Angelina. Nós somos amigos. Não é grande coisa. Ele olhou para Avril novamente e disse sarcasticamente. Nós dois temos a mesma idade, por que há uma diferença tão grande? Quando Angelina ouviu as palavras de Vincent, o desconforto em seu coração desapareceu imediatamente. Avril realmente queria lutar com Vincent. No entanto, Vincent foi quem a salvou. Ela também sabia que não poderia vencê-lo, então só podia ficar de mau humor. Iniciante versus aprendiz, uma derrota completa. Vincent ainda tinha algumas dúvidas. Iniciante versus iniciante, o resultado era evidente. Vincent, o que aconteceu com você? Angelina olhou para o corpo de Vincent coberto de sangue. Parte dele tinha se solidificado e ficado preto. Ela não conseguiu evitar perguntar. Você não encontrou nenhum perigo, certo? Ela parecia preocupada. Não corri perigo algum. Me machuquei um pouco antes, mas já estou quase recuperado. Vincent puxou suas roupas e continuou. A maioria deles são monstros. Deixe-me ver se é sério. Angelina ficou muito ansiosa quando soube que Vincent estava ferido. Tudo bem, olhe para ele pulando por aí. Ele não vai morrer. Avril não aguentava mais. A irmã dela também sofreu uma série de ferimentos. Por que ela não está demonstrando nenhuma preocupação? Angelina ouviu a reprimenda da irmã e lançou um olhar ressentido para Avril. Ela queria verificar os ferimentos de Vincent novamente. Ela soltou um longo suspiro e relaxou quando descobriu que Vincent estava realmente bem. Eu salvei você. Vincent olhou para Avril e respondeu diretamente. Vincent nunca esqueceria nada que pudesse fazer Avril sofrer. O que ele quis dizer foi que, se não fosse por ele, ela já estaria morta. Avril ficou sem palavras e só conseguiu olhar feio para Vincent. Vincent a ignorou. Angelina olhou para os dois e não sabia se ria ou chorava. Porque eles tiveram que brigar como crianças de 5 ou 6 anos. Vincent, você ainda vai continuar treinando? Angelina decidiu mudar de assunto. Não tenho suprimentos médicos suficientes. Estou me preparando para voltar. Vincent balançou a cabeça. Não há remédio suficiente. Angelina então tirou uma bolsa grande. Ela tinha um frasco de remédio de recuperação para todos os fins que custava milhares de moedas psionicas. A bolsa dela era realmente grande. Pode-se estimar que o conteúdo de sua bolsa valia centenas de milhares de moedas psionicas. Ele não conseguia perceber que aquela menina era na verdade uma pequena senhora rica. Aqui. Eu darei tudo para você. Angelina então entregou a Vincent sem qualquer hesitação. Avril olhou para Angelina e imediatamente franziu as sobrancelhas.
Quando ela estava cercada pelos lobos fantasmas, ela não deveria ter deixado todos os remédios com ela quando queria que ela escapasse. Ela nem usou muitos remédios e no final deu todos para aquele bastardo do Vincent. No entanto, Avril não impediu Angelina de dar o remédio a ele. Embora fosse muito remédio, não se comparava à graça salvadora de Vincent. Obrigado. Vincent aceitou a oferta e ficou com o remédio. Com o suprimento de medicamentos, ele ainda poderia continuar lutando na natureza por muito tempo. Por que você é tão formal comigo? Angelina viu Vincent pegá-lo, e seus olhos estavam sorrindo como luas crescentes. Depois de assistir os dois conversando e rindo, Avril ficou com muita inveja. No entanto, ela se sentiu um pouco desconfortável ao mesmo tempo. Por que você não está indo embora ainda? Você está esperando os outros monstros virem? Avril disse friamente. Vamos, Vincent. Vamos voltar juntos. Angelina agarrou o braço de Vincent alegremente. Vincent planejou voltar, mas decidiu ficar mais alguns dias, pois havia recebido muitos suprimentos médicos de Angelina. Não pretendo voltar. Vou ficar mais um pouco. Avril, que já havia começado a andar, parou imediatamente após ouvir as palavras de Vincent. Ela virou a cabeça e olhou para Vincent com surpresa. Ele estava indo com tudo? Depois de ouvir o que Vincent disse, Angelina de repente teve um momento de compreensão. Eu também não posso voltar. Ainda tenho 2 monstros de nível iniciante para matar. Quando Avril ouviu as palavras de Angelina, ela ficou tão brava que seu peito doeu. Se ela quisesse seguir Vincent, ela deveria apenas dizer. Porque ele está trazendo à tona as missões que ela deu. No entanto, Avril de repente percebeu a influência que Vincent tinha sobre ela. Pela primeira vez, ela não queria retornar para Blazing City. Angelina viu que Avril não se opôs à sua proposta e olhou para Vincent com gratidão. Vincent, vamos fazer isso juntos. Avril não rejeitou sua oferta a Vincent dessa vez. Pode-se dizer que ela havia concordado com a decisão de Angelina. Vincent pensou sobre isso. Era realmente mais seguro ter mais pessoas. Depois de ver os dois cercados por lobos, ele pensou que poderia oferecer proteção a ambos. Ele podia ignorar a segurança de Avril. Afinal, ele não estava em bons termos com Avril. Para começar, como Angelina era sua amiga, ele tinha que levar em consideração a segurança dela. Vincent, para onde estamos indo? Minha irmã e eu vamos ouvir você. Angelina foi muito direta. Parecia que ela estava seguindo a liderança dele. Quando Avril ouviu isso, ela revirou os olhos. Quando foi que eu disse que iria ouvi-lo? Ela pensou consigo mesma. No entanto, ela não disse nada. Vincent pensou um pouco e olhou ao redor. No caminho para cá, vi um vale ali. Podemos ir lá e dar uma olhada. Tudo bem. Vamos lá. Angelina cerrou os punhos, cheia de energia. Starting with 3S Class. Capítulo 24. Cooperação. Mate a águia relâmpago. Depois de apenas um dia, suas roupas estavam completamente encharcadas com o sangue dos monstros. Em um dia, os 3 mataram um total de 28 monstros, e sua cooperação estava ficando cada vez melhor. Vincent finalmente entendeu quais eram os superpoderes das 2 irmãs. Acontece que Avril não despertou apenas um superpoder de classe A. Ela na verdade despertou 2 superpoderes de classe A. Um deles era uma superpotência ofensiva de classe A conhecida como Fury. Após ativá-lo, ela teria 10 vezes seu poder de combate em um minuto. O outro era um superpoder de controle de classe A no qual ela era proficiente. Esse era um superpoder passivo. Avril podia aprender a usar uma arma psionica instantaneamente, não importando que tipo de arma fosse. Com seus 2 superpoderes se complementando, ela poderia se tornar uma guerreira completa em um minuto. No entanto, não era óbvio, pois seu nível atual ainda era muito baixo. Ela só seria capaz de realmente exibir seus poderes se aumentasse seu nível. Mesmo assim, ela ainda seria capaz de vencer um monstro de nível intermediário. Quanto aos superpoderes de Angelina, Vincent ficou chocado quando descobriu. Na verdade, era uma superpotência classe S. Seu propósito era absorver. Ele pode absorver os superpoderes ou o poder psiônico do alvo para ser liberado. Em termos simples, independentemente do inimigo que ela enfrentasse, ela seria invencível em uma luta mano a mano. Isso porque ela seria capaz de absorver o superpoder do inimigo para se fortalecer. Seu oponente ficaria mais fraco,
enquanto ela ficaria mais forte. Ninguém seria páreo para ela. No entanto, esse ainda não era o aspecto mais assustador da superpotência. O aspecto mais assustador do superpoder era absorver o poder psiônico do oponente. Isso permitiria que alguém se tornasse um mago completo. Enquanto alguém tivesse proteção suficiente, seria um pesadelo para todos os usuários de superpoderes. Também era porque Angelina não prestava muita atenção durante o treinamento. Caso contrário, ela definitivamente seria mais assustadora que Avril. Vincent também chocou as duas irmãs. Sua habilidade de combate classe D, ataque da montanha desmoronante, estava no máximo, e seu controle sobre sua habilidade era preciso. Quando estavam a cerca de 500 metros de Big Town, o chão tremeu de repente. Eles viram uma águia dourada com arcos elétricos por todo o corpo voando em direção ao céu. Seus olhos eram dignos e frios. Ao ver Vincent e as duas irmãs, levantou a cabeça e soltou um grito antes de lançar um ataque. Um raio dourado desceu do céu. Ele estava mirando nos três. Os três mal conseguiram se esquivar e se protegeram. Não havia nada que pudessem fazer. O raio era rápido demais. Se alguém despertasse um superpoder do tipo raio, seus ataques seriam extremamente rápidos. Entre os superpoderes elementais, o superpoder do tipo relâmpago era o mais rápido. Não é bom. O rosto de Avril mudou. É um monstro intermediário, a águia relâmpago. O Lightning Eagle era um monstro de nível intermediário. Sua defesa era fraca, mas seu poder de ataque era forte. Ele tinha um par de garras de ferro que podiam esmagar armas psiônicas. Além disso, ele tinha a habilidade de manipular raios para atacar seu oponente. Era muito difícil de lidar. Embora fosse apenas um monstro de nível intermediário, pessoas comuns com superpoderes de alto nível não conseguiam atacá-lo. O principal motivo era que ele não podia ser atacado. Ele estava voando no céu, enquanto o resto deles estava no chão. Como o Lightning Eagle poderia ser atingido? Era mais como um alvo vivo. No entanto, o rosto de Vincent estava calmo. Ele sacou seu sabre de batalha negro e disse friamente: ela é apenas um monstro voador. Angelina, a arma psiônica consome a estamina da Lightning Eagle de longe. Quando houver uma oportunidade, libere seu superpoder e absorva-o. Avril, prepare seu arco e flecha psiônicos e tente comprimir o espaço de movimento dele. Depois de planejarem sua estratégia de batalha, Vincent atacou usando seu ataque da montanha em colapso. A águia relâmpago soltou um grito de raiva. Ela não esperava que Vincent fosse ousado o suficiente para atacá-la. Ele lançou outro raio, um que era tão grosso quanto o braço de um bebê. Vincent não desviou do relâmpago. Em vez disso, ele repentinamente lançou Elfire quando o relâmpago estava prestes a colidir. A águia relâmpago sentiu perigo e parou seu raio. Então se virou para desviar. Ele se escondeu bem longe e olhou para Vincent horrorizado. Na curta conversa que teve com Vincent, a águia relâmpago sentiu que Vincent era fundamentalmente diferente dos outros humanos com quem havia lutado antes. Ele lançou raios novamente. Estava preparado para usar raios para exaurir Vincent à distância. No entanto, negligenciou o fato de que Vincent não estava sozinho. Assim que condensou um raio, Angelina atacou. As balas da arma psiônica se entrelaçaram em uma rede de poder de fogo, fazendo com que o Lightning Eagle desviasse para a esquerda e para a direita. Não havia como condensar raios para lançar um ataque a Vincent. Avril também esperou o momento certo para disparar uma flecha para impedir que a águia relâmpago se esquivasse. As duas irmãs trabalharam bem juntas. A Lightning Eagle, que era uma dor de cabeça, estava restrita, era difícil para ela sair correndo. A flecha de Avril fez com que ele voasse cada vez mais baixo. Vincent ficou parado no lugar e não se moveu. Ele parecia um espectador, mas na verdade, ele já tinha instalado as chamas do Elfire nas flechas de Avril. O tempo acabou. Vincent gritou em voz baixa e ativou o Elfire instantaneamente. Uma grande rede queimando com chamas negras apareceu de repente e prendeu a águia relâmpago completamente. Ele não conseguia mover as asas e caiu diretamente no chão. Angelina, agora! Vincent gritou rapidamente. Embora a rede Elfire pudesse capturar monstros normais facilmente, era diferente contra a Lightning Eagle. A Lightning Eagle podia se libertar a qualquer momento. Se Vincent fosse implacável, ele poderia simplesmente queimá-lo até as cinzas. No entanto, ele não poderia ser implacável.
Angelina ouviu Vincent e jogou a arma psionica no chão. Ela apertou as palmas das mãos e puxou abruptamente. Uma onda de luz branca em forma de leque voou em direção à Águia Relâmpago. A Águia Relâmpago, que estava lutando para se libertar da rede Elfire, de repente sentiu o poder psionico de seu corpo drenar rapidamente. Ela lutou mais e mais impotentemente. Estava com medo. Sabia que tinha provocado o trio errado. Porém, já era tarde demais. Estrondo. A Águia Relâmpago caiu no chão, causando uma bagunça. Seus gritos ficaram muito mais baixos. Vincent correu rapidamente e cortou sua cabeça. Ding! Parabéns ao anfitrião por matar com sucesso um monstro intermediário, Lightning Ugly. Você obteve uma gema de atualização de superpoder. Você deseja usá-lo? Por enquanto não. Quando Vincent estava prestes a cortar a cabeça do Lightning Ugly, a notificação do sistema soou. Vincent olhou para a gema de atualização de superpoder e seus olhos se arregalaram instantaneamente. A gema de atualização de superpoder pode ser usada para atualizações de poder ilimitadas sem nenhuma restrição. Sistema: a potência de um classe S também pode ser atualizada? Vincent perguntou ao sistema, incrédulo. Se ele não tivesse obtido isso, ele teria pensado que os superpoderes da classe S eram o limite. Claro. O sistema respondeu com precisão, fazendo com que Vincent esquecesse o que estava fazendo. Vincent. O que há de errado? Angelina viu Vincent parado ali em choque e perguntou preocupada. Vincent balançou a cabeça e não disse nada. Essa informação era chocante demais e não poderia ser digerida em tão pouco tempo. Abril já havia desenterrado os cristais da Águia Relâmpago e os dado a Vincent. Vincent não fez cerimônia. Ele guardou os cristais e o cadáver da Águia Relâmpago. Os três saíram rapidamente. Em menos de um minuto, inúmeros monstros vieram de todas as direções. Os três olharam ao redor, confusos. Starting with 3S Class. Capítulo 25, Maníaco de Batalha. Quando finalmente chegaram ao Big Town, Alcai ficou novamente encarregado de verificar suas identidades. Ele ficou muito surpreso quando viu Vincent coberto de sangue. Quantos monstros ele matou? Depois de algumas conversas, Vincent levou as duas irmãs até o ponto de abastecimento. Vincent fez grande progresso após 2 dias de treinamento e batalhas contínuas. Quando ele saiu, ele era quase um iniciante, quase prestes a fazer uma descoberta. No entanto, ele não foi afetado ou incomodado por isso. Quando ele voltou, ele era um usuário de superpoderes de nível iniciante. Ele até matou mais de 300 Ghost Wolves. Se quisesse, ele poderia se tornar um usuário de superpoderes de nível intermediário a qualquer momento. No entanto, ele optou por não subir de nível tão rapidamente. Por um lado, seria chocante para as pessoas saberem que ele se tornou um usuário de superpoderes de nível intermediário em 2 dias. Seria difícil para ele explicar. Por outro lado, embora tenha melhorado muito em todos os aspectos, ele ainda precisava de tempo para se consolidar. Ele só continuaria a melhorar quando dominasse completamente todos os aspectos. Antes de se tornar um usuário de superpoderes de nível intermediário, ele queria garantir que tinha uma boa base. Ele sabia que só conseguiria andar firmemente no futuro se sua base fosse sólida. Vincent entendeu esse princípio. Ele passou por Big Town e retornou para Blazing City. Uma muralha da cidade, 2 mundos. Esse tipo de mudança era algo que ele só havia experimentado uma vez. Vincent ainda não estava acostumado. Depois de retornar à escola Kim, os 3 foram para o Exchange Place. Vincent despejou mais de 40 cristais e 30 cadáveres de monstros sobre a mesa. Até Avril, que estava ao lado dele, pareceu surpresa. Os 3 ficaram juntos o dia todo. Ela sabia que eles tinham matado mais de 20 monstros. Mas de onde veio a outra metade? Vincent os matou em meio-dia. Em apenas meio-dia, ele matou o mesmo número de monstros que os 3 mataram em um dia. A professora do Exchange Office não ficou surpresa com isso. Ela pediu a Vincent sua carteira de estudante e começou a trocar os itens por pontos. O processo de troca de pontos foi muito simples. Havia um equipamento que permitia determinar de que tipo de monstro os cristais eram e trocá-los diretamente. Se não houvesse problema, eles poderiam simplesmente transferir os pontos diretamente para a carteira de estudante.
Depois que o professor terminou de verificar os pontos com Vincent, ele inseriu a carteira de estudante de Vincent no equipamento. Você é um aluno novo que acabou de se apresentar. O professor ficou extremamente chocado quando descobriu a data em que Vincent chegou aqui. Estava estampada no equipamento. Ele não esperava que um novo aluno que tinha acabado de chegar em Kim tivesse uma força de combate tão poderosa. Se todos fossem apenas monstros de nível baixo, ele não ficaria tão surpreso. Afinal, houve um que conseguiu fazer isso antes de Vincent. Entretanto, havia 5 cristais entre eles que pertenciam a um monstro intermediário. Ele pensou que Vincent era um aluno veterano que não havia retornado para casa durante as férias de verão. Vincent assentiu e não disse nada. Na opinião dele, embora ter esse resultado tenha sido um pouco surpreendente, foi apenas até certo ponto. Ele sentiu como se o professor da agência de câmbio estivesse fazendo um grande alarido por nada. Por outro lado, Angelina revelou uma expressão presunçosa quando ouviu o professor no escritório de câmbio elogiar Vincent. Avril revirou os olhos para Angelina depois de ver sua expressão. A professora olhou significativamente para Vincent e assentiu levemente. Ele não esperava nada de bom, mas depois de ver Vincent, ele ficou tranquilo. Ele era uma boa muda. Depois de registrar 680 pontos na carteira de estudante de Vincent, ele devolveu a carteira de estudante a Vincent. Depois que Vincent expressou sua gratidão, ele se virou e foi embora com as 2 irmãs. Haviam vários estudantes no Exchange Office. Todos eles abriram caminho para Vincent. Eles viram os cristais que Vincent havia derramado antes. Embora houvesse muitos que pudessem fazer o mesmo, todos estavam pelo menos na 2ª série. Eles simplesmente não poderiam ser comparados a Vincent. Eles viam Vincent como uma pessoa feroz e não queriam provocá-lo. Pouco depois que Vincent saiu, um jovem com roupas surradas, constituição forte e uma aura assassina entrou com passos largos. Professor, estou aqui para trocar pontos. Quando os outros na casa de câmbio viram o jovem, imediatamente o evitaram por 3 metros. Eles deram lugar a ele muito mais do que a Vincent. Quando o jovem viu isso, ele bufou friamente. Um bando de lixo. O que há para ter medo? Estou seriamente ferido. O professor da agência de câmbio não ficou surpreso com isso. X, para algo te ferir tão seriamente, você deve ter lutado sozinho contra um monstro de alto nível. X assentiu. Ele demonstrou mais respeito quando estava falando com um professor. Uma besta dragão de sangue. Ela não abriu os olhos e perturbou meu sono. Não tive escolha a não ser matá-la. Blood Dragon Beast. Era um monstro de alto nível. Seu corpo inteiro era vermelho sangue e parecia um Stegosaurus. Tinha alta defesa e ataques fortes. Os dentes afiados do monstro podiam destruir ouro e quebrar jade. Os outros alunos olharam para Chris como se estivessem olhando para um monstro. Chris era realmente um monstro em seus corações. Um usuário de superpoderes de nível intermediário matando um monstro de nível alto só porque ele estava perturbando seu sono. Foi uma razão extremamente boa e poderosa. O professor no Exchange Office balançou a cabeça desamparadamente. Ele conhecia muito bem a personalidade de Chris. Ele teria matado a besta dragão de sangue independentemente do motivo, porque ele era um maníaco por batalhas. Seu superpoder era uma habilidade Esper de classe especial classe S, a encarnação de um monstro. Contanto que ele tivesse cristais de monstro, ele poderia se tornar um monstro similar e possuir todas as habilidades do monstro. Esse superpoder fez com que ele tivesse uma tendência violenta em seus genes. Além disso, ele acreditava que só poderia se tornar mais forte lutando. Normalmente, ele andava pela escola procurando pessoas para brigar. Embora ele estivesse apenas na 2ª série, muitos alunos da 3ª e 4ª séries não estavam dispostos a provocá-lo. Ano passado, quando ele veio pela primeira vez aqui, ele trouxe 8 cristais de monstros intermediários em sua primeira viagem de treinamento. Chocou a escola inteira e foi adorado por inúmeros alunos novos. Ele era conhecido como o deus da guerra. Em particular, todos gostavam de chamá-lo de louco. Loucura de batalha. Nós vimos uma pessoa feroz como você antes. Ele tinha mais de 40 cristais, e 5 deles eram cristais de monstros intermediários. O professor na agência de câmbio calculava os pontos de Frizz enquanto ele falava. Depois de ouvir isso, os olhos de Frizz brilharam e um vigoroso espírito de luta explodiu em seu corpo. Ele simplesmente saiu? Ele perguntou e imediatamente se virou.
Ele queria ir embora e persegui-lo antes mesmo de pegar sua carteira de estudante. O professor no Exchange Office balançou a cabeça quando viu isso. Ele estendeu a mão esquerda e agarrou as costas de X. Volte aqui. X não conseguiu controlar seu corpo e voltou para a mesa. Ele é um aluno especial recém-matriculado. Você é do segundo ano e quer brigar com ele? O professor da agência de câmbio disse infeliz. Quando X soube que Vincent era um aluno especial recém-matriculado, ele perdeu interesse. Ele era um aluno especial recém-matriculado e sabia muito bem como era um aluno especial recém-matriculado. Ele foi o mais forte entre os alunos especialmente recrutados do ano passado. Se ele tivesse que lutar contra uma versão parecida de si mesmo, ele só precisaria de um movimento para acabar com ele. Ele nem se deu ao trabalho de usar seu superpoder. Portanto, mesmo que Vincent tivesse os mesmos resultados que ele no ano passado, ele não se daria ao trabalho de lutar com ele. Tudo bem, esta é sua carteira de estudante, 987 pontos. X não se importou com quantos pontos tinha. Ele guardou sua carteira de estudante e se virou para sair. Você não tem permissão para procurá-lo. O professor da agência de câmbio ficou com medo de que X procurasse Vincent, então o lembrou mais uma vez. X apenas acenou com a mão e saiu do escritório de câmbio sem olhar para trás. A fonte deste conteúdo é novelfull.net. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Só em irmãos, só em irmãos.